Então, gente, dando sequência aqui à matéria, né, de lei penal no tempo, no espaço, conflito aparente de normas, parte 2. Lembrando aqui que eu pego, né, as questões da CESP para poder fazer, né, para poder resolver, porque elas têm doutrina, jurisprudência, letra da lei. Então eu acho mais completinho assim para você poder estudar e se dar bem em qualquer prova aí, em âmbito jurídico, policial e por aí vai. Conflito aparente de normas. Ocorre o conflito aparente de normas quando duas ou mais normas parecem regular o mesmo fato. Quando duas ou mais normas regulam a mesma conduta, o mesmo fato, temos aí um conflito aparente de normas. Diz-se aparente porque não há propriamente um conflito. Eis que existem princípios que, aplicados ao caso, irão indicar a norma a ser realmente aplicável. Então, o conflito aparente de normas, quando duas ou mais normas parecem regular o mesmo fato, aquela mesma conduta que o agente realizou. Diz-se aparente porque não há propriamente um conflito. Existem princípios que, aplicados ao caso, irão indicar a norma a ser aplicável àquele caso concreto. O conflito se estabelece entre duas ou mais normas aparentes aplicáveis ao mesmo fato. Ou seja, é aparente porque sempre pode ser solucionado através de uma correta interpretação. Por isso é aparente. Porque sempre pode ser solucionado através de uma correta interpretação. Solução. Aplicação de alguns princípios. Nós temos aí o famoso SECA, que são os princípios da subsidiariedade, o princípio da especialidade, o princípio da consunção e o princípio da alternatividade. São esses 4 princípios que vão indicar que norma será aplicável ao caso concreto, tendo um conflito aparente de normas. Temos aí, então, conflito aparente de normas. Ocorre o conflito aparente de normas quando duas ou mais normas parecem regular o mesmo fato. Ocorre o conflito aparente de normas quando duas ou mais normas parecem regular o mesmo fato. Diz-se aparente porque não há propriamente um conflito. Eis que existem princípios, quando aplicados ao caso concreto, irão indicar a norma a ser realmente aplicável. O conflito se estabelece entre duas ou mais normas, aparentemente aplicáveis ao mesmo fato. Ou seja, é aparente porque sempre pode ser solucionado através de uma correta interpretação. Nós temos aqui a solução. Aplicação de alguns princípios, que é o famoso SECA. Subsidiariedade, o princípio da especialidade, o princípio da consunção e o princípio da alternatividade. Somente esses 4 princípios podem resolver um conflito aparente de normas. Seguindo. Subsidiariedade, o que ele nos diz? Descreve um grau menor de violação de um mesmo bem jurídico. Um fato menos grave, que, embora definido como autônomo, encontra-se compreendido noutro tipo como uma fase normal de execução. A norma mais ampla absorve a menos ampla. A norma principal, quando descreve um grau maior de lesão ao bem jurídico, restando a aplicação da subsidiariedade somente quando a principal não incidir. Em outras palavras, a figura típica subsidiária está contida na principal, prevalecendo a principal esta. Então, subsidiariedade descreve o quê? Um grau menor de violação de um mesmo bem jurídico. Um fato menos gravoso, embora definido como autônomo, encontra-se compreendido noutro tipo como uma fase normal de execução. Embora definido como autônomo, ele encontra-se compreendido noutro tipo como fase normal de execução. Então, o cara vai lá roubar uma casa, né? Para ele roubar uma casa, ele precisa entrar nessa casa sem o consentimento do morador. Ele está violando aquele domicílio. Então, antes de cometer o roubo, ele está o quê? Violação de domicílio.
Então, um fato menos grave, que embora definido como autônomo, violação de domicílio, encontra-se compreendido no outro tipo como uma fase normal de execução. Então, para ele executar o roubo numa casa, antes ele tem que violar aquela casa. A norma mais ampla absorve a menos ampla. Então, crime de roubo, ele o quê? Ele absorve a violação de domicílio. A norma principal, quando descreve um grau maior de lesão ao bem jurídico, restando a aplicação da subsidiariedade somente quando a principal não incidir. Em outras palavras, a figura típica subsidiária está contida na principal. A figura típica subsidiária está contida na principal. Beleza? Princípio da especialidade. Aqui a lei especial prevalece sobre a geral. Então nós temos a lei especial, que regula aquele determinado fato, e a lei geral, que regula o fato de uma forma ampla, sendo que a especial sempre vai prevalecer em relação à geral, que ela estabelece de uma forma ali ampla. A especial ela descreve aquele tipo penal de uma forma mais fechadinha. Um exemplo corrente é o infanticídio, que contém todos os requisitos da norma que tipificam o homicídio, matar alguém, além de outros especializantes, próprio filho, durante o parto ou logo após. Então aqui a lei especial prevalece sobre a geral. O exemplo é o crime de infanticídio, que contém todos os requisitos da norma que tipifica o homicídio. É um homicídio? É um homicídio. Só que ali vai especializando como o quê? Próprio filho, durante o parto, após o parto. Aí dá o nome de quê? De um infanticídio. Princípio da consunção, conhecido também como princípio da absorção. Aqui o crime mais grave absorve o menos grave, quando estes funcionam como meio necessário, uma fase normal de preparação ou execução, exaurimento de outro crime, uma relação entre meio e fim. Apenas é possível saber sobre a possibilidade de absorção analisando o caso concreto. Foi o que eu falei, né? O cara, para cometer um crime de furto, de roubo ou de homicídio dentro de uma casa, antes ele precisa violar essa casa. Então ele vai cometer um crime de homicídio, vai invadir a casa de fulano para poder cometer um homicídio contra fulano. Para ele poder exaurir esse crime, ele precisa de quê? Cometer outro crime de violação de domicílio. Então, o princípio da especialidade e o princípio da consunção. O princípio da especialidade, aqui, a lei especial prevalece sobre a geral. A lei especial, ela prevalece sobre a geral. Um exemplo corrente é o infanticídio, que contém todos os requisitos da norma que tipificam o homicídio. O homicídio é o quê? Matar alguém. Só que o infanticídio, ele traz o quê? Ele traz outros especializantes. O próprio filho, durante o parto, logo após o parto. Temos também o princípio da consunção, conhecido também como princípio da absorção. O princípio da consunção, também conhecido como princípio da absorção, né? Aqui o crime mais grave, ele absorve o menos grave. No crime do princípio da consunção, também chamado de princípio da absorção, o crime mais grave, ele absorve o menos grave. Quando o quê? Quando funcionam como meio necessário, uma fase normal de preparação ou execução. Quando estes funcionam como meio necessário ou uma fase normal de preparação ou execução. Um mero exaurimento de outro crime. Relação entre meio e fim. Então, o princípio da consunção, o mais grave absorve o menos grave. Quando estes funcionam como meio necessário, uma fase normal, preparação, uma execução, um mero exaurimento de outro crime. Uma relação entre meio e fim. Beleza? Apenas é possível saber sobre a possibilidade da absorção analisando o caso concreto. Seguindo. Princípio da alternatividade. Se violar mais de um dever jurídico, será apenado apenas uma vez. Se violar mais de um dever jurídico,
será penado apenas uma vez. Temos aqui um exemplo. Normas do direito ambiental. É comum que determinem várias modalidades de conduta para a mesma infração. Por exemplo, caçar, matar. Um silvestre é penado com X anos, independentemente se caçou ou matou. Se ele caçou ou matou, vai ser apenado apenas com aquela pena, com aquele determinado de tipo de pena, pena X. É utilizado quando uma infração puder ser praticada de diversas formas. É utilizado quando uma infração puder ser praticada de diversas formas. Trata-se dos denominados crimes de ações múltiplas ou de conteúdo variado, em que há previsão de mais ações. Nesse caso, se o agente realiza mais de uma modalidade típica, no mesmo contexto fático, haverá somente um crime. Então tem lá, né, crime do artigo 33 da Lei de Drogas, né, ter em depósito, todos aqueles verbos, então são ações múltiplas, né? É utilizar quando uma infração puder ser praticada de diversas formas. Então todos aqueles verbos ali do artigo 33 da Lei de Drogas, né, são denominados ações múltiplas. Alternatividade, então está alternando. Crime progressivo, progressão criminosa, antefato impunível e pós-fato impunível. Crime progressivo, há somente uma vontade. O agente quer o resultado, X, mas necessita passar primeiro pelo Y. Então, crime progressivo, precisa de uma progressão, foi o que eu falei, né? Para ele poder cometer um homicídio dentro da casa de fulano, ele precisa violar a casa. Há somente uma vontade. Qual é a vontade dele? O homicídio, tirar a vida de fulano. Mas para isso ele precisa violar a casa. O agente quer o resultado X, o homicídio, mas necessita passar primeiro pelo Y, violação de domicílio. Progressão criminosa. Progressão criminosa, há mais de uma vontade. Então aqui, ó, há somente uma vontade. O crime progressivo, ele tem somente uma vontade. O agente quer o resultado. Ele quer um resultado, mas necessita passar por uma outra sequência. Progressivo. Progressão criminosa, há mais de uma vontade. A progressão criminosa exige mais de uma vontade. O agente deseja cometer um crime menor e consuma. Após isso, também delibera praticar um delito mais grave contra o mesmo bem jurídico e o consuma. Por exemplo, ele invade a casa para cometer crime de furto, para furtar. Só que o dono da casa acorda e consegue ver o rosto dele. Então, para ele poder, né, ter o êxito ali do furto sem que seja descoberto, ele vai lá e mata o dono da casa. Então aqui ele cometeu um crime menor de furto, só que por uma virtude o dono da casa acordou e ele matou o dono da casa para poder se valer do furto e não ser preso. Então ele delibera praticar um delito mais grave contra o mesmo bem jurídico e o consuma. Progressão criminosa. Então, progressão criminosa. Houve uma progressão criminosa de furto e de homicídio. Tá vendo que os casos concretos são diferentes? No crime progressivo, ele quer o resultado, ele quer matar. Na progressão criminosa, o desejo dele não foi matar. Ele tem mais de uma vontade, mas ele não foi matar. Ele foi o quê? Ele foi somente ali fazer o furto. Mas, pelo dono da casa ter acordado, visto ele roubar, ele cometeu o crime de homicídio também para poder se valer do crime de furto. Antefato impunível. São fatos anteriores que estão em linha de desdobramento da ofensa mais grave, mais diferente do crime progressivo. Não há uma passagem necessária para o crime fim. Antefato impunível. São fatos anteriores que estão em linha de desdobramento da ofensa mais grave.
Mas, porém, entretanto, diferente do crime progressivo, há uma passagem necessária para o crime fim. E temos o pós-fato impunível, antefato impunível e o pós-fato impunível. Considera-se um exaurimento do crime principal. O pós-fato impunível considera-se o quê? Um exaurimento do crime principal. Conforme leciona Kleber Manson, tal se verifica quando o crime foi praticado durante a vigência de uma lei, posteriormente revogada por outra prejudicial ao agente. Subsistem, no caso, os efeitos da lei anterior mais favorável. Isso porque a lei penal mais grave jamais retroagirá. Logo, aplica-se a ultratividade e não a retroatividade. Então, conforme leciona o Kleber, verifica quando o crime foi praticado durante a vigência de uma lei. Lei A e Lei B. Então o Candango cometeu o crime aqui. Beleza? Posteriormente revogada por uma outra lei prejudicial. Então aqui é 10 anos. E aqui é 14 anos. Posteriormente revogada por outra prejudicial ao agente. Subsistem, no caso, os efeitos da lei anterior. Então, subsistem, no caso, os efeitos dessa lei. Isso porque a lei penal mais grave, ela não pode retroagir para o quê? Para detonar o réu, né? Ela não retroage porque ela não é favorável. Logo, aplica-se o quê? Aplica-se o quê? O princípio da ultratividade. Aplica-se o princípio da ultratividade. Então, tá aqui a lei A. Aí ele cometeu o crime aqui. Mas ele foi julgado aqui, O julgamento foi aqui. Então, o que acontece? A lei B, ela não vai retroagir para poder pegar o Candango aqui. Na verdade, a lei A, ela vai o quê? Ultraagir. Ultratividade. Os efeitos dessa lei vai ser o quê? Vai ser aplicado ao Candango no processo. Então, o crime foi praticado durante a vigência de uma lei. Lei A. Posteriormente revogada por outra prejudicial ao agente. Lei B, 14 anos. 10 anos, 14 anos. Subsistem, no caso, os efeitos da lei anterior. Então, há, no caso, os efeitos dessa lei. Mais favorável. Isso porque a lei penal mais grave, ela não pode retroagir para o quê? Para detonar o réu, né? Logo, se aplica-se a ultratividade e não retroatividade. Não vai se aplicar essa lei aqui, Essa lei não vai retroagir. Pelo contrário, os efeitos dessa lei, ela vai o quê? Vai para frente. Os efeitos da lei vai pegar o Candango aqui na frente, Mesmo após essa lei ter entrado em vigor. Beleza? Então, tá aqui, Lei A e Lei B. Ele cometeu crime aqui. Só que ele está sendo julgado aqui. Beleza? A Lei B, ela não retroage porque ela é o quê? Ela é mais maléfica para o réu. Então, o quê? Os efeitos da Lei A, que é a mais benigna, ela vai o quê? Ultraagir. Essa é a ideia de ultratividade. Lugar do crime. Temos aqui o artigo 6º, né? A excelência da repetição, gente, vai te levar à vitória, beleza? Então, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Em parte, no todo ou em parte.
no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, o artigo 6º, lugar do crime, lembra lá de luta? Então, o lu é o lugar do crime. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Tendo duas ou mais normas regulando o mesmo fato, a mesma conduta, as duas mais não poderão ser aplicadas. Então, tendo duas ou mais normas regulando o fato, as duas não poderão ser aplicadas, em virtude do no bis in idem. Tendo duas ou mais normas regulando o mesmo fato, será aplicada somente uma, não podendo ser aplicadas as duas pelo no bis in idem. O conflito aparente de normas penais ocorre quando há duas ou mais normas incriminadoras descrevendo o mesmo fato. O conflito aparente de normas ocorre quando duas ou mais normas incriminadoras descrevem o mesmo fato. Aí vai se aplicar um daqueles 4 princípios, que é o SECA: subsidiariedade, especialidade, consunção e o da alternatividade. Existe um conflito, pois de uma norma pretende regular o mesmo fato, mas é aparente, porque apenas uma norma é aplicável à hipótese do caso concreto. Elementos que caracterizam a existência de conflitos de normas. Elementos que caracterizam a existência de conflitos de norma. Unidade de fato, há somente uma infração penal. Somente o quê? Uma infração penal. Pluralidade de normas, aparentemente identificam o mesmo fato. Aparente aplicação de todas as normas da espécie. Somente uma norma é aplicável, por isso o conflito é aparente. Então, o conflito sendo aparente, porque somente uma norma é aplicável. Conflito aparente, uma norma é aplicável. Temos aí a abolitio criminis. É causa de extinção da punibilidade, é a descriminalização da conduta. A abolitio criminis é a causa de extinção de punibilidade. Abolitio criminis é causa de extinção de punibilidade. É a descriminalização da conduta do agente. A lei penal extrativa é aquela que produz efeitos fora de seu período de vigência, podendo ser ultra ou retroativa. Então, lei penal extrativa é aquela que produz efeitos fora do seu período de vigência, podendo ser ultrativa ou retroativa. Então tá aqui, né? Período eleitoral do crime eleitoral. Candango cometeu o crime aqui. Ele vai ser processado aqui, que a lei eleitoral já saiu. Tem um prazo de começo e um prazo fim. Nós chamamos de lei temporária. Nós vimos lá, né? Ele está sendo julgado aqui. O advogado fala, ó, passou, já não pode ser mais punido pelo crime da lei eleitoral. Não, pode sim. A lei, ela vai ser o quê? Ultrativa. Ela vai pegar o candango aqui. Os efeitos é uma lei penal extrativa. É aquela que produz efeitos fora do seu período de vigência, podendo ser ultrativa ou retroativa. Em se tratando de crime permanente, aplica-se a lei vigente no momento em que cessou a permanência, ainda que se trate de lei penal mais gravosa. Em tratando-se de crime permanente, aplica-se a lei vigente no momento em que se cessou a permanência, ainda que se trate de lei penal mais gravosa. Nós vimos lá, né? A súmula 711 do STF. Crime permanente ou crime continuado. Por exemplo, aí nós temos, né, do sequestro. Tem a lei A, 10 anos. O cara sequestrou ali. Fulano. Tá ali com a pessoa. Saiu lei B, 25 anos.
crime de sequestro. Ele continuou com a pessoa. Você passou na Polícia Federal, na Polícia Civil, pegou o cara, já com a lei nova, mais gravosa. E aí? Vai ser aplicada a súmula 711 do STF. Crime permanente, né? Ou crime continuado, a lei vigente no momento em que cessou a permanência, ainda que se trate de pena, a lei penal mais gravosa. No caso de abolitio criminis, cessam os efeitos penais do fato praticado. No caso de abolitio criminis, os efeitos penais são cessados. Somente os efeitos penais. Agora, administrativos, civis e outros permanecem. No caso de abolitio criminis, é uma causa de extinção de punibilidade, descriminaliza o fato, a conduta do agente, cessa os efeitos penais do fato praticado, porém persiste os efeitos penais civis. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional, as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou de serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Tempo do crime. Tempo do crime, nós temos a teoria da atividade. Lembra lá? Luta. Tá. Teoria da atividade. É o tempo do crime. O artigo 4º do CP. E lugar do crime, teoria da ubiquidade. Artigo 6º do CP. É definido pela teoria da atividade, sendo que se considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o que? O momento que aconteça o resultado. Artigo 4, crava no teu coração. Bota aí a cruz de Malta nele, que cai toda hora, cai. Teoria da atividade. O crime é praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que o resultado seja em outro momento. O lugar do crime é definido pela teoria da ubiquidade. Então tá aqui, ó, luta. Tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Sendo considerado praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Artigo 6º do CP. Teoria da ubiquidade. Sendo considerado praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. A lei penal posterior, que de qualquer forma favorecer o agente, não se aplica aos fatos praticados durante a vigência de uma lei temporária. Então, ó, a lei penal posterior, que de qualquer forma favorecer o agente, não se aplica aos fatos praticados durante a vigência de uma lei temporária. Foi o que eu expliquei, né? Está aqui o período eleitoral. Candango cometeu um crime aqui, em virtude do período eleitoral, e ele está sendo processado aqui, né? E o advogado vem e pega e fala que ele deve ser processado por uma lei mais benéfica. Não, ele vai ser processado pela lei que estava vigorando aqui, né? Que nós temos lá, que a gente acabou de ver, ó. Lei penal extrativa é aquela em que produz efeitos fora do seu período de vigência, podendo ser ultrativa ou retroativa. Então, ó, a lei penal posterior, que de qualquer forma favorecer o agente, não se aplica aos fatos praticados durante a vigência de uma lei temporária, porque é uma lei extrativa. É uma lei extrativa, ela produz os efeitos fora do seu período de vigência, podendo ser ultrativa ou retroativa. Então, a lei penal posterior, que de qualquer forma favorecer o agente, não se aplica aos fatos praticados durante a vigência de uma lei temporária. Artigo 6º. Lugar do crime. Teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o quê? O resultado.
Aplicação da lei penal no espaço, nós vamos ver em outro capítulo, em outro momento da aula. Para você que gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal para ajudar o canal a fortalecer ainda mais. Beleza, gente? E aí, terminando aí, eu vou pegar aí 20 questões de lei penal no tempo, lei penal no espaço e conflito aparente de normas. Até a próxima aula.